Amém. Mantenha sua Bíblia aberta, amado. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, nós seguimos olhando para as epístolas enviadas por Paulo a esta igreja. À guisa de introdução, eu quero trazer ao seu coração uma poesia de Flor Bela Espanca, uma poetisa portuguesa. E diz assim o texto: sem remédio. Aqueles que me têm muito amor não sabem o que sinto e o que sou. Não sabem que passou um dia a dor à minha porta e nesse dia entrou. É desde então que eu sinto este pavor, este frio que anda em mim e que congelou. O que de bom me deu nosso Senhor, se eu nem sei por onde ando e por onde vou. Sinto os passos da dor, essa cadência que é já tortura infinda, que é demência, que é já vontade doida de gritar. E é sempre a mesma mágoa, o mesmo tédio, a mesma angústia funda, sem remédio, andando atrás de mim, sem me largar. Mais uma vez é aquela palavra de pastor: eu não entendi coisa alguma, mas acho que é bonito. Porque a poesia tem essas coisas. A gente não necessariamente entende, mas acha bonito. Há um certo lirismo na construção, e não é diferente neste texto de Flor Bela Espanca. Apenas para contextualizar, Flor Bela Espanca, Flor Bela Lobo era o nome dela, mas ela passou a se chamar Flor Bela Dalma da Conceição Espanca. Uma poetisa que sofreu e nas suas palavras sempre expressava essa dor profunda, dura, perene. Ela tentou o suicídio 2 vezes. E na terceira vez, aos 36 anos, ela logrou êxito nesta missão. Nós estamos no mês chamado do Setembro Amarelo. É o mês do combate, é o mês da prevenção do suicídio. É o mês em que se deve falar de dor. E eu quero já de antemão dizer a você, meu irmão querido, seja você que está aqui, seja você que nos acompanha, se você está com uma dor profunda, se você não consegue mais dar conta, existem aqui pessoas na catedral que são ouvidos para você. Fale para alguém. Você não está sozinho. Existem pastores, presbíteros, diáconos e crentes com os ouvidos atentos à sua dor. E por que o pastor está falando disso? Porque o pastor trouxe esta palavra lá da Flor Bela Espanca, que tem por título Sem Remédio. Porque é exatamente aquilo que ela via na sua própria existência. Ela descreve que a dor era tanta que ela perdeu a sanidade. Nesses momentos de ápice da dor, ela perdeu a identidade, ela não sabia quem era, não sabia onde estava. Eu não sei se você já sentiu uma dor assim. É uma dor enlouquecedora. É uma dor que tira a sanidade. E ela descreve essa dor, personificando esta dor, dizendo que esta dor passou por frente da casa dela, bateu a porta e entrou e nunca mais saiu. E por vezes nós hoje aqui, no século 21, estamos a viver esta mesma realidade da Flor Bela. Riso nos lábios e tristeza por dentro. Normalidade no rosto e insanidade na alma. O contexto da segunda epístola aos Tessalonicenses é exatamente um contexto de geração de dor.
A igreja estava sendo perseguida. Desde a primeira epístola, Paulo já menciona essa perseguição. E agora, já na segunda epístola, pouco tempo depois, a perseguição se mantém e, neste caso, estava aumentando. Se você olhar aí os versos que vão do 4 ao 6, você vai perceber isso. É uma igreja que foi gerada em sofrimento, em perseguição. Se você correr os olhos lá para Atos, no capítulo 17, você vai ver, nos versos 4, 5 e 6, que a igreja de Tessalônica era uma igreja extremamente perseguida, já nasceu neste contexto. E agora, na segunda epístola, a igreja continuava assim, perseguida. No entanto, irmãos, há um aspecto na existência da igreja de Tessalônica que a difere muitas vezes de nós. Porque as dores e as perseguições, a despeito de intensas, não fizeram a igreja de Tessalônica piorar. Fizeram a igreja de Tessalônica continuar vivendo e sendo alvo da graça e do amor de Deus em todas as horas. E diante deste cenário, no qual nós estamos também marcados por dores, ou alguém aqui seria capaz de levantar a sua mão e dizer: não, pastor, a minha vida é tranquila, a minha vida nunca foi marcada por dor alguma, eu não tenho nenhum tipo de preocupação na alma, eu não tenho nenhum tipo de dor que me acompanha, nenhuma ansiedade que me faz mal, eu vivo aqui tranquilo. Alguém? Levante sua mão, eu quero receber a unção da ausência de problemas. Vou te dar um abraço. E diante desta palavra, eu quero que você permaneça com a Bíblia aberta. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Eu quero meditar sobre a seguinte palavra. Uma palavra a quem sofre. Uma palavra a quem sofre. Em primeiro lugar, a primeira palavra é: seja aperfeiçoado em dons. Paulo expõe claramente características de uma igreja sofredora, mas que, a despeito do sofrimento, não se enclausurou no sofrimento, não piorou quanto ser e quanto crente, não se amargurou. Foi uma igreja que teve a sua fé e o seu amor aumentados. Não é interessante isso, irmãos? Não é contrário ao andamento do pensamento do mundo no século 21, que de certa forma apregou uma tristeza inata em nós e que deve nos levar à depressão e a cada dia piorarmos e a sermos pessoas mais amargas, mais perversas, mais maldosas. Mas aqueles que são alvo do amor de Deus em Cristo são aperfeiçoados em dons, mesmo em meio às dores. E é interessante que nós leiamos aquilo que nos diz o verso 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Eu não sei se você já parou para pensar nisto, mas enquanto eu estava pensando nesse sermão, eu falei: Senhor, o povo sofrendo, perseguido e crendo mais. Diante de uma aflição, ninguém se rebelou contra Deus. Ninguém falou: Senhor, mas eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou presbiteriano, eu sou dizimista, eu sei lá o quê. A fé foi sendo aperfeiçoada e crescente. A palavra grega aqui é pistis, que é acreditar para além da razão. Irmãos, nós precisamos de entender que se nós passamos dores, angústias, problemas, aflições, ainda nesse lugar é tempo de crer. Crer naquilo que Deus pode fazer. Crer naquilo que Deus pode se manifestar, na forma como Deus pode se manifestar.
Essa igreja vivia problemas e era aperfeiçoada em dons. E é interessante, irmãos, que lendo e pesquisando e estudando, nós vemos que a palavra amor aqui que cresce não é um outro tipo de amor, é um amor ágape. É um amor sacrificial. A palavra grega aqui para amor crescente, no verso 3, não é um amor filéu, não é um amor de amigo, não é um amor eros, apaixonado. É um amor agapau. Irmãos, no meio do sofrimento, o povo da igreja de Tessalônica, sofrendo, crescia num amor sacrificial. Não tinha a filosofia do farinha pouca é o meu pirão primeiro. Nós vivemos uma cidade de pessoas sozinhas, ladeadas por muitas pessoas. Pessoas sós, caminhando no meio da multidão, sem crer em nada, de forma solitária e adoecida. Jovens completamente sem esperança. E eles precisam ver em nós alguma coisa de diferente. Eles precisam ver em nós que num mundo em caos nós continuamos crendo no poder do Evangelho. Mas não apenas isto, eles precisam ser alvo do amor que os surpreende e que gera em nós a necessidade, por vezes, nos sacrificar por eles. O materialismo do tempo presente, o cientificismo do tempo presente, o ateísmo do tempo presente, tem gerado pessoas frias, amargas, sem perspectivas e sem alegria. E essas pessoas não devem ser odiadas por nós, elas devem ser amadas por nós. Elas estão gritando por socorro. É nesse tipo de contexto, de uma sociedade deplorável, caída, perversa, que por vezes ataca os nossos valores, é que nós somos chamados a sermos aperfeiçoados e não para sermos apodrecidos. Muitos dizem, mas eu reagi assim, pastor, porque eu sofri primeiro. Eu reagi assim porque estou vivendo um problema. Eu reagi assim porque não tenho dormido direito. Mas aquilo que o Senhor traz para nós por meio da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, é que nós, mesmo em meio ao sofrimento, podemos ser aperfeiçoados em dons. Segundo lugar, uma palavra a quem sofre: seja aperfeiçoado em dons. Em segundo lugar, seja ampliado em perseverança. Se você olhar comigo o verso 4, você vai ver a palavra constância aí. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Paulo dava testemunho da igreja de Tessalônica por onde andava. Em todas as vossas à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. A palavra constância aí é uma palavra linda. Esta palavra aí não é uma palavra que aponta para a esperança. Constância aí é uma palavra que significa a perseverança viril na prova. A palavra grega é upomone. Significa então que aquele que passa a provação e que é ampliado em perseverança, não é aquele que joga as chuteiras, que pendura as chuteiras. É aquele que, a despeito do sofrimento, mantém a dinâmica.
Significa estabilidade, tolerância. É a característica daquele que não se desvia. A palavra grega aqui é riquíssima, irmãos. As perseguições, as tribulações marcaram a igreja de Tessalônica e marcam a nossa jornada aqui e agora. E nós não recebemos um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós somos aqueles que seguem em frente. Mas o liberalismo teológico se faz presente. O avanço do ateísmo se faz presente. O progressismo se faz presente. Mas nós somos aqueles marcados por upomoné. Nós somos aqueles da constância, daqueles que se mantêm, daqueles que continuam estáveis, daqueles que toleram estas coisas, nos mantendo fiéis ao Senhor. Era assim que Paulo via a igreja de Tessalônica. E é assim que nós seremos vistos. Eles aceitavam os embates da vida. Mas não apenas aceitavam, faziam deles pódios para galgar outros lugares. E a pergunta que você pode fazer é: pastor, mas por que eu devo perseverar? Por que essa característica é tão importante? E aí nós lemos o verso 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. E ainda, a palavra de Deus diz que nós devemos ser perseverantes. Porque, no verso 7, nós teremos alívio das nossas tribulações. São duas as razões para nós sermos perseverantes. A primeira se encontra no verso 5 e a segunda no verso 7. Eles serão considerados dignos do reino de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina: bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, glorificai e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. À medida que nós formos sendo provados, sustentados pelo Senhor, aprovados em meio à dor, nos mantendo perseverantes, nós seremos encontrados como dignos do reino. Mas não apenas isto, a palavra do Senhor nos diz no verso 7: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Se mantenha firme, para que você seja encontrado digno do Evangelho. Mas se mantenha firme, porque haverá um dia em que nós seremos consolados, confortados pelo Senhor. Irmãos, isso não é uma esperança vazia. Isso não é uma esperança morta. Nós perseveramos em meio à dor, nós perseveramos na subida, nós perseveramos contra o vento, nós perseveramos na perseguição, porque haverá o dia em que o Senhor nos alentará. É o que diz a palavra do Senhor, aqui no verso 7, e por toda a Escritura: haverá redenção com cessação de dor, de angústia, de sofrimento, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e as velhas coisas haverão de ter passado. Louvado seja o nome do Senhor. Persevere, irmão. Não desista. Pastor, eu cheguei aqui nesse dia, assim, quicando a bola para, vou chutar. Vou chutar a minha vida. Vou chutar os meus relacionamentos. Vou chutar a minha relação com Deus. Em nome de Jesus, persevere. Às vezes, em meio à dor, em meio ao sofrimento, nós ficamos confusos. E uma palavra a quem sofre é: seja aperfeiçoado em dons. Tenha fé crescente e amor crescente. Seja ampliado em perseverança. Mas em terceiro e último lugar,
seja fortalecido em intercessão. Os versos 11 e 12 dizem o seguinte: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. A uma igreja que sofria, Paulo relembrou: sejam fortalecidos, porque eu estou orando por vocês. Sejam aperfeiçoados em dons. Sejam crescentes em perseverança, mas sejam fortalecidos na intercessão. Paulo fala para a igreja que ele estava intercedendo, que ele estava clamando. Em outras palavras, Paulo está dizendo que no meio dessa dor, no meio desse sofrimento, há alguém que ouve a respeito de você. Há alguém que sabe quem é você. Há alguém que conhece o seu coração, que contempla a sua mente, por vezes perturbada, que está indo ao encontro da sua alma, gerando paz e tranquilidade. Há alguém que sabe de você. Nós cantávamos muito antigamente: alguém sentirá, alguém sentirá. Antigo. Mas quando nós sofremos, nós temos um Deus que ouve e que sente aquilo que sentimos. E Paulo então ora pela dignidade dos crentes. Paulo ora para que eles mantenham o seu propósito. Paulo ora para que o propósito da vocação deles se cumprisse. Mas Paulo também ora pelo testemunho deles. Deus não deixa que eles fraquejem. Não deixa, Senhor, que eles neguem a fé por causa do sofrimento. E assim, a igreja de Tessalônica suportou esta dor, esta perseguição e este sofrimento. A pergunta é: e como você está? Como está o seu coração hoje, aqui e agora? Você pode crescer em meio ao sofrimento. Você pode crer na intervenção de Deus. Aliás, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que é possível crescer em amor em meio ao sofrimento. Ele estava na cruz e ele falou: Pai, não lhes imputes esse pecado. Perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. O Senhor nos ensinou que é possível amar mais no meio da dor. O Senhor nos ensinou que é possível crer no meio da perseguição. Persevere, siga em frente, seja constante. Não largue os princípios nos quais você está plantado. Porque haverá o dia em que Ele vai consolar você. Seja aqui, neste mundo, seja para além deste mundo, há uma palavra de conforto e de consolo. E eu quero orar com você. Porque pode ser que você esteja aqui e agora, com o seu coração moído, sem conseguir comer direito, sem conseguir dormir direito. Você está aqui agora sem saber o que vai fazer amanhã, segunda-feira. E eu quero orar pela sua vida, você que está aqui em sofrimento. Eu quero que você feche os olhos. Você que talvez esteja pensando em abandonar tudo, chutar tudo, largar tudo. É possível amar mais e crer mais, mesmo no meio deste sofrimento. Clame ao Senhor para que Ele aperfeiçoe a sua vida em dons.
É possível que você seja ampliado em perseverança. E talvez tenha chegado o momento de você interceder mais. Interceder por alguém, interceder pela sua própria vida. E eu gostaria de interceder por você, que sofre agora. Eu quero fazer por você aquilo que Paulo fez à igreja de Tessalônica. Se você está aqui agora sofrendo, levante sua mão. Quero orar pela sua vida. Não sabe o que fazer, levanta a mão aí. Sai do seu lugar, vem aqui. A palavra do Senhor traz a nós a certeza de que podemos ser aperfeiçoados na dor. Podemos amar mais e podemos crer mais. Você que levantou a sua mão, pode chegar para cá. Você que está pensando em abandonar tudo, largar tudo. A palavra do Senhor nos chama a uma vida de perseverança. Persevere. Não deixe. Não abandone. Porque há pessoas intercedendo por você. Há pessoas orando pela sua vida. Quero pedir aos nossos irmãos presbíteros, por gentileza. Pastores, por favor. A igreja vai se colocar de pé. E nós vamos orar. Nós vamos clamar a Jesus. A fim de que algo sobrenatural aconteça na vida destes que aqui estão. Eu creio que o Senhor que operou na igreja de Tessalônica, Ele vai continuar operando aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos estes teus filhos nas tuas mãos, na mesma perspectiva do apóstolo Paulo, clamando pela igreja de Tessalônica. Aperfeiçoa estes teus filhos, dá a eles, Senhor, uma fé inabalável e crescente. Deus, em nome de Jesus, se eles já estão começando a duvidar, a fraquejar, Senhor, fortalece, anima, sustenta, segura pela mão. Se há algum indício de amargura, de rancores, os mais diversos, nós pedimos que o Senhor os aperfeiçoe em amor, que eles sejam capazes de se sacrificar pelo outro. Deus, em nome de Jesus, num mundo tão perverso, tão cruel, nós pedimos que o Senhor nos faça perseverar, nos faça seguir em frente, nos faça dignos do Evangelho. Deus, em nome de Jesus, nós intercedemos por esses teus filhos. E nós pedimos que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor revele a nós que o Senhor cuida de nós, que o Senhor olha para nós, que o Senhor cuida de nós como Pai. Assim como a igreja de Tessalônica não caminhava sozinha, nós também não caminhamos sozinhos. Deus, em nome de Jesus, neste mês que as pessoas fazem alarde a respeito do combate às dores, nós pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito seja a resposta a essas dores e que a nós como igreja sejamos encontrados na condição de pessoas que amam, que ouvem e que cuidam. Faz isso, Senhor, no meio da tua casa, para a glória do teu nome, para a alegria do teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode se sentar e os amados também. Deus os abençoe.